Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, muito bom ter você com a gente aqui em mais um episódio do Praxis. E é isso aí, da nossa querida faculdade FABAPAR. É uma alegria imensa ter você com a gente e eu quero desejar a você boas-vindas, seja muito bem-vindo para mais uma conversa, mais um tempo gostoso aqui. Quero dar boas-vindas para você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Eu sempre falo isso todo episódio, você já está acostumado, mas é incrível o número de pessoas que têm ouvido a gente pela primeira vez, então quero desejar a você, seja muito bem-vindo, e se você gostar do papo que você ouvir aqui, saiba que tem muita coisa já para trás que foi gravada que vale a pena você entrar nas nossas plataformas para ouvir. O podcast Praxis, ele aparece aqui da FABAPAR, ele aparece nas plataformas do Deezer, no Spotify e no YouTube, ainda sem imagem, mas a gente tá sonhando aí, quem sabe em breve você vai ter um podcast também com imagem lá no YouTube. E no episódio de hoje, em específico, nós temos uma novidade, é isso aí, então você que tá caminhando com a gente já vai perceber uma novidade. E essa novidade, antes de eu apresentar o nosso convidado, é a maneira como nós vamos fazer o podcast, que vai ser muito legal para você entender. Que é o seguinte, normalmente você tem ouvido eu, Thiago Vercelino, conversando com dois convidados, mas hoje nós invertemos as coisas por aqui e quem estará em menor número será o nosso convidado. Então, a caminhada do podcast vai ser dirigida por duas pessoas e eu quero primeiro apresentar o meu colega, na verdade eu que não vou apresentar, ele que vai se apresentar sozinho, o nosso colega aqui da casa, aqui da FABAPAR, que junto comigo vai bater esse papo com o nosso convidado e eu vou falar para ele se apresentar aí. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vili, professor Vilibaldo, para os alunos, né? Manter o respeito. Mas para os íntimos é Vili. Pessoal, tô começando aí no Praxis, muito bom estar aqui. E esse tema aí já vem com tudo, né, Tiagão? Política, mano. Pra gente conversar sobre esse tema, gente, vocês vão ouvir isso também ainda por uns 10 podcasts, todos que vocês ouvem quase, eu falo isso. Mas eu tenho a oportunidade de primeiro chamar amigo, primeiro chamar aquelas pessoas que eu conheço. Então, tá aqui com a gente, nosso convidado, ele pregou na minha ordenação pastoral, gente. Então, é um baita de um privilégio. Eu quero pedir para ele se apresentar aí para conversar sobre esse tema tão importante. Aí, pessoal. Olá, Thiago, Willy, aqui é o Maurício Cunha. Tô falando de Brasília, uma alegria estar falando com vocês. Eu sou missionário, gosto de ser reconhecido como missionário. Fundei o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, uma organização da sociedade civil que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. De formação, eu sou engenheiro agrônomo, sou administrador. Depois eu fiz um mestrado em Antropologia Social pela Federal do Paraná, eu sou de Curitiba, né? Hoje eu moro em Brasília. E hoje eu sou doutorando em Políticas Públicas também pela Universidade Federal do Paraná. E desde o começo lá da minha trajetória missionária, trabalhando com projetos sociais, com evangelização, eu comecei a me envolver com essa questão estrutural, né, da política, de como que a gente pode mudar realidades. Aí eu cheguei a ser secretário municipal de saúde lá na Fazenda Rio Grande, município onde eu comecei o meu projeto. Depois eu me tornei conselheiro nacional de assistência social, vindo para Brasília toda semana por alguns anos. E hoje eu estou como secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. A gente cuida da promoção e da defesa de direitos de todas as crianças e adolescentes brasileiros. De 0 a 18 anos é comigo aqui. 54 milhões de brasileirinhos, né? A gente faz essa batalha por essa pauta.
E é isso, a Secretaria da Criança e Adolescente é uma das 8 secretarias do Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sou casado com a Aline e pai da Natália, que tem 18 anos, e do Vitor, que tem 16. Se não me falha aí as informações de Instagram aí que eu tenho acompanhado, vocês, inclusive, aqui na época que nós estamos gravando, né? Estamos gravando o podcast no dia 1º/6 aqui, mas vocês estão, inclusive, em campanha, né? Em viagens de promoção, inclusive, com relação a criança e adolescente, né? Exato, a gente encerrou ontem o nosso Maio Laranja, né? Para nós é um mês muito importante, é o mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um problema gravíssimo no Brasil, né? A questão da violência sexual, mas, na verdade, a gente está abordando as diversas formas de violência, né? Violência física, psicológica, sexual, que aí envolve abuso e exploração sexual comercial, e a violência institucional. Infelizmente, nós temos um país muito violento, né, com as nossas crianças e adolescentes. Uma média aí de 7 a 10 mil mortes de crianças e adolescentes por ano em decorrência de agressões. Né? Não estou nem falando de acidente doméstico, de acidente de trânsito. Então, é uma pauta super, super, mega importante, que a gente, inclusive, está envolvendo a igreja, líderes eclesiásticos, né, lideranças em geral. Então foi um mês super intenso aí, eu viajei pra caramba, os últimos 10 dias eu acho que eu viajei 7 ou 8 vezes, cada dia num lugar do país aí, para levar essa pauta, para mobilizar a sociedade, entrevista com jornalistas, com meios de comunicação, mas hoje é meu primeiro podcast da vida, hein? Olha só o privilégio. Muito legal. Então é um tema bem importante, a gente acabou de encerrar, mas não acaba a nossa luta de enfrentamento à violência, né, contra a criança. Maurício Cunha, para falar com a gente sobre política e fé. Vamos falar desse relacionamento. Será que dá certo política e fé? Será que combina, Thiago? Da liga, né? Primeiro, assim, para entrar de cabeça no assunto, já vou jogar aqui. Por que, né? Como a gente vê essa relação, por que a gente não consegue dizer que elas podem ter uma relação? Né? Se é que podem, a gente vai descobrir aqui agora. Mas por que desse embate? Por que desse preconceito? Por que desse espantalho que é essa relação de política e fé? Pois é, se a gente fizer aí uma análise histórica, né, da relação desses dois conceitos, se destacam 3 grandes correntes no mundo evangélico, ou vou colocar no mundo protestante, sobre a relação entre fé e política, ou entre o reino de Deus e o domínio da política, né? Uma primeira visão em que fé e política, ou o reino de Deus e a política, são antagônicos, né? Quem quer servir a Deus, quem ama Deus, não pode se envolver com política, porque política é do mundo secular, ou quando não, do diabo mesmo, né? Então, uma coisa não combina com a outra, aí o crente vai se envolver com política, ele vai se corromper, porque é uma dimensão da vida já intrinsecamente corrompida, tá? Há uma segunda linha que vai dizer que o reino de Deus e o reino o domínio da política, eles caminham de uma maneira paralela, justaposta, né? Não é que eles são antagônicos, mas o reino de Deus é a dimensão celestial e a dimensão da política diz respeito à questão temporal, né? São as coisas desse mundo. E tem uma terceira visão, dentro da cosmovisão mais reformada, que vai dizer que o reino de Deus, ou as questões relacionadas à nossa fé, devem penetrar no mundo da política, transformando e manifestando o senhorio de Cristo, né? Sobre esse domínio também, como o domínio da política, né? Como expressão do senhorio cósmico de Cristo, ou seja, Cristo não é apenas o Senhor das nossas almas ou da nossa experiência mística, subjetiva e religiosa. Ele é o Senhor do universo. E ao ser Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, né? Certamente o domínio e o governo dele deve também invadir o domínio da política. Como todos os outros domínios sociais, eu estou evocando aqui alguns conceitos, né? Mas eu acho que não está difícil de entender. Então, eu não sei como é que está hoje, falta, quem sabe, uma pesquisa interessante no âmbito da teologia ou das ciências da religião, como que está o pensamento da maioria do povo evangélico brasileiro, né? Historicamente, a primeira corrente, talvez, era a predominante, né? São antagônicos.
Já vamos começar. Vili, escolhe uma das três aí. Depende se é a minha ou se é a do povo, né? Acho que o povo aí, na visão do povo, eu acho que é mais de separação. Mas eu gosto mais dessa terceira linha, né? Visão mais reformada, você falou, né, Maurício? Esferas de soberania, né? Negócio aí mais pro caminho do neocalvinismo, eu vou mais nesse caminho aí. De ver que existem esferas de soberania, como dizia lá o Abraham Kuyper, Herman Doyle, de outros, né? E entender que há uma relação profunda entre igreja e Estado. Não dá para a gente se iludir. Deve haver uma separação, não dá para também misturar completamente, mas há uma influência, porque a igreja tem que ser participante no Estado, tem que fazer diferença. Exatamente, eu também sou adepto da terceira, William. Eu creio na terceira que o reino de Deus ele não pode se limitar, né, a apenas, como eu falei, a dimensão espiritual religiosa da vida. Ele é o senhorio de Deus sobre todas as dimensões da vida, né? Como eu falava, talvez a maioria do povo evangélico carregava a primeira, mas talvez a gente esteja mudando isso aí no nosso panorama. Não sei não se a terceira aí, a segunda, a terceira, não estão predominando hoje, que o que a gente vê de crente na política, envolvido com política, aí tem também o como atuar na política, né? Que pode ser tema para a gente conversar mais para frente, que há distorções, há alguns exemplos negativos e, para mim, visões distorcidas da atuação da igreja, vou colocar nesses termos, né, ou dos cristãos na política. Mas a gente vê muito, eu não paro de ter reunião aqui com deputado federal crente, ontem recebemos o prefeito crente, todo mundo, os crentes estão tudo indo para a política, nem sempre talvez na motivação correta ou nos princípios que eu considero mais equilibrados e corretos, né? De como deve ser o engajamento cristão na política. Mas o fato é que acho que está aumentando esse engajamento, viu? É o que eu percebo. E a gente pode também pensar que talvez esse problema que é gerado, essas três ênfases que você falou, né, Maurício, também possa dar essa confusão por conta de a gente abrir mão de conceitos e olhar simplesmente para exemplos. Como talvez seja difícil de olhar tantos exemplos positivos dessa relação, a gente demoniza a relação. Né? Exato. É porque os exemplos negativos talvez apareçam mais, né? Mas a gente tem muito exemplo positivo, tá? De engajamento. Eu posso falar hoje mesmo. Eu vejo pautas muito interessantes que estão sendo conduzidas por cristãos. Congresso Nacional mesmo, pautas interessantes de defesa de valores cristãos. E temos os exemplos clássicos também, né? O famoso exemplo de William Wilberforce na Inglaterra, que foi um engajamento de um movimento cristão vem lá do avivamento wesleyano, né, que culminou com a abolição da escravatura. Foi um movimento a partir de uma visão cristã de mundo, né? Foi de fato a igreja influenciando a sociedade, que inclusive influenciou o Brasil, porque o abolicionismo do Brasil foi filho também, foi influenciado pelo que aconteceu na Inglaterra. A gente tem o próprio exemplo de William Carey também, pai de missões modernas. O movimento missionário no Brasil é tão forte, tão engajado, mas para a implantação de igrejas, por exemplo, e que bom, né? Mas o William Carey, que é considerado o pai de missões modernas, ele tinha um forte conteúdo político no engajamento missionário dele. Ele criou escolas na Índia, isso é o século XVIII, imagina. Ele criou escolas na Índia para 10 mil meninas, numa época em que mulher não estudava na Índia. O que é isso senão uma ação política transformadora? Ele conseguiu conduzir uma lei que proibia o sati, que era a morte das viúvas. Né? Até então, na Índia, o marido morria, a viúva era queimada viva, porque ela pertencia ao marido. Então, o que é aprovar uma lei proibindo o sati, senão o que hoje faz um deputado lá no Congresso Nacional tentando aprovar uma lei, uma pauta? O William Carey fez advocacy, incidência política no século XVIII, é um termo que não se usava, e aí o pai de missões modernas. Né? E podemos citar muitos outros exemplos, a própria ideia de educação universal, que hoje é uma bandeira política, foi uma bandeira das igrejas reformadas, a partir do conceito de sacerdócio universal do crente. Né? Se todo crente é um sacerdote, todo mundo tem que saber a Bíblia, conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, tem que aprender a ler. Então, vamos abrir escolas do lado da igreja. Esse conceito de universalização da educação veio daí. Está ligado ao conceito bíblico de sacerdócio universal. Então, a gente vê que a igreja sempre fez esse negócio.
né? E tem muitos exemplos positivos, mas é a historiazinha lá do prefeito da cidadezinha não sei qual, que era crente, que entregou a cidade para Jesus, entregou a chave da cidade para os pastores e depois se corrompeu. Infelizmente, essas histórias se destacam, mas a gente tem muita coisa legal acontecendo no âmbito da política. A língua do Vilibaldo deve estar coçando de um jeito, Maurício. Você não tem noção. Que o Para Vilibaldo me ele é professor. xingar ou para Não. concordar comigo? Não, não, o Vilibaldo ele é professor de história da igreja aqui na faculdade. Então, ele deve estar ali cheio de exemplo também. Não, mas eu gostei dos exemplos que foram dados, que são muito bons. Quem não conhece o Wilberforce é importante conhecer, né, gente? Hoje fez toda a diferença no processo de abolição. No caso do William Carey, eu gostaria de destacar. Gente, até hoje, os indianos lembram com carinho de William Carey. Ele é um herói nacional para o pessoal da Índia. Então ele não só levou o evangelho, mas ele fez toda a diferença naquele país, ao ponto de ser lembrado com carinho hoje. E hoje, né, na Índia, é proibido você defender, falar bem do sati. Não é nem realizar o sati, que é algo terrível, né? Mas só você mencionar positivamente já gera aí um problema que você pode ir preso. Então veja a diferença, a mudança na Índia do tempo do William Carey para hoje, em grande medida pela atuação dele. Então, gente, são exemplos fenomenais, né? Eu sou professor de história, eu digo, é importante nós conhecermos a nossa história para a gente também ter essa visão completa aí que o Maurício está nos trazendo. Eu sempre tenho já os exemplos de briga, né? De embate, de confusão, né? O exemplo para mim de história assim que eu vejo de envolvimento, de quando o Wesley ele sugeriu fazer um boicote de açúcar lá na Europa para combater os navios negreiros, né? Que vinham da África, o escravo, enfim, o movimento da escravidão dos navios negreiros, né? Eu ouvi isso num podcast, gente, tá vendo? Ouçam podcast porque você fica aprendendo coisa para falar em outro podcast depois. O William Carey também fez isso, né? O William Carey também também participou desse processo de boicote ao açúcar no seu contexto. Por quê? Para ir contra essa exploração que havia e que o resultado era o açúcar, né? Então, não é só um açúcar, tem tudo aquilo que vem por trás, assim como aquilo que a gente consome, né, gente? A gente tem que pensar na origem de tudo isso. Tem gente que não pensa, às vezes, na relação do chocolate com o trabalho, muitas vezes, escravo, que resulta naquilo, mas a gente tem que pensar, nós como cristãos, principalmente, né? Então, a consciência política é fundamental. Agora, Maurício, então, o que é a política? Se a gente percebe que esse espantalho talvez ele não mereça ser tão bem, tão pintado assim, tão espantalho assim, a gente tem que olhar como a história já mostrou pra gente com carinho pra essa pauta, o que é a política? Porque talvez o ouvinte ele vai estar ouvindo pra gente, a política é quando eu me candidato a alguma coisa e daí eu tenho um poder dentro do executivo pra fazer coisas diferentes. Só isso é política? Ou tem a ver com a nossa relação como seres humanos? Se pudesse dar uma ideia pra gente saber onde nós estamos sentados para conversar. A política, ela permeia todas as áreas da vida, né? Ela tem a ver com polis, né? Como que nós organizamos as relações de poder, como que nós organizamos as nossas relações. Então, por exemplo, quem é casado aí, você tem uma decisão, né? Tem dinheiro, você tem lá o orçamento, o marido quer trocar o carro e a mulher quer trocar os móveis da casa, né? Não dá para fazer as duas coisas. Então, o que vai ser feito? Vai ser trocado o carro ou vai ser trocado os móveis da casa? No caso do Thiago, vai ser os móveis da casa, né? Já começamos a trocar alguns móveis da casa, inclusive. Gente, não é uma decisão política no certo sentido, no sentido de quem decide o que vai ser feito, quem elege as prioridades, e vai ser preciso negociar. Então, o marido vai dizer, tá bom, dessa vez a gente troca os móveis da casa, vai ser feito o que a esposa quer. A próxima vez vai ser a minha vez. É uma negociação. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que numa relação de um casamento a dois, onde duas pessoas apenas resolvem espontaneamente ir para o altar
e dizer que tem um compromisso eterno com uma com a outra e tem que ter negociação e tem que ter decisão política e as relações de poder se estabelecem, imagina na polis, né? Na cidade, imagina no Brasil, né? E o campo da política é esse campo das relações de poder onde está todo mundo envolvido. Então, fico com tanta dó daquele pessoal que ainda com ar de superioridade moral diz, não, eu não mexo com política, mas assim, então você será governado por alguém que mexe, né? Porque as nossas relações são relações políticas, eminentemente políticas, nesse sentido. E trazendo agora para a questão da teologia cristã até mesmo, ou da filosofia cristã reformada, porque é a linha que eu gosto, né, que eu abraço, aí você, evocando, né, autores como Doiverd, Kuyper e outros, espero que vocês ensinem essas coisas na Fabapá, viu, Tiago? A gente... Se não ensina, a culpa é do Vilibaldo. Deixa eu já ver aqui se está na bibliografia dos alunos. Eu ensino em missões, para tu ter ideia, Maurício. Eu puxo em missões. Maravilha. Isso aí, eu gosto muito dessa linha, porque eu acho que ela é bem coerente. Ela aponta o domínio da política como uma das esferas de soberania ou um dos domínios sociais que Deus estabeleceu na sua própria criação. Então a gente tem a esfera da fé, a esfera pística, tem a esfera da família, da ciência, né, que compõe a esfera da arte, que é a esfera da beleza. E a esfera da política é uma esfera, assim, como as outras. Ela não é mais, ela não é menos. Onde está o Estado, né? E onde está também o domínio da justiça. Quando eu falo de política, isso tem a ver com justiça, que é um dos fundamentos do reino de Deus. Então, quando o cristão, na minha visão, quando ele vai para a arena da política, ele vai para que haja justiça, tá? Para que haja bem-estar, para que haja igualdade, equidade, promoção do bem comum. Ele está naquela arena da justiça, que não é a arena pística, do grego pistos, que é onde está a igreja local, que é a da propagação, disseminação e nutrição da fé. Por isso que aí a gente faz a separação, né? O tema do Estado laico, mas ninguém vai ser deputado federal para que as pessoas se convertam ao cristianismo. Alguém vai ser deputado federal para que a justiça, que é um valor do reino de Deus, aconteça na nossa sociedade. Então eu vou criar leis justas, eu vou criar metodologias, programas, projetos e políticas para que todos tenham alimentação, lazer, esporte, cultura, educação, saúde, né? Então, trabalhar na arena da política é trabalhar para que haja justiça na sociedade. Eu acho isso muito bonito e eu entendo como um chamado vocacional, né? Pessoas são chamadas, todas as nossas relações são permeadas por política, por ações políticas, mas trabalhar especificamente na esfera de soberania, né, da política, eu vou assumir uma função pública, uma função política, seja por um cargo eletivo, por uma nomeação, o que for, ou eu vou fazer incidência política, como sociedade civil, para que a justiça se manifeste na sociedade. E isso deriva, sim, do caráter do próprio Deus. Por isso que é indissociável para mim a relação entre fé e política. Não são dois mundos à parte que um não conversa com o outro. Existe uma relação direta, né, entre a nossa fé e política. Sem contar, bom, isso aí eu deixo para vocês comentarem, mas sem contar que a própria origem da palavra evangelho, né, não sei se vocês têm essa percepção, esse conhecimento, ela é uma origem política, uma conotação política e não religiosa. A gente que religiosizou, sei lá que termo é esse, o termo, né? Mas ele é um termo político, o evangelho. É um termo do contexto do Império Romano, né? Quando as boas novas do imperador eram anunciadas ao mundo todo, né? Em nosso caso, a gente anuncia as boas novas do evangelho e esquece dessa origem, né, Maurício? Exato, tanto que
o evangelho, boas novas, né? Ele diz quem manda. Na verdade, qual eram as boas novas do imperador romano? César estende o seu domínio e a Pax Romana está sendo implantada no mundo todo. Então o general voltava trazendo o evangelho, quer dizer, as boas novas da extensão do domínio de César. Aí Jesus traz agora as boas novas de um outro reino, de uma outra realidade, e traz uma outra paz. E tanto isso é verdade, gente, que a gente esquece que os primeiros cristãos, os mártires da fé, os que morreram pelo evangelho, eles não morreram por uma questão religiosa, mas por uma questão política. Os cristãos do primeiro século, se eles tivessem dito, Jesus é Deus, como nós cremos, Jesus é Deus, isso não seria um problema. Tudo bem, mais um Deus para o panteão romano. Tem tantos deuses, Jesus é Deus, sem problema. Mas por que eles morriam? Porque eles diziam, Jesus é o Senhor. E ao falar que ele é o Senhor, eles diziam para César, tem alguém maior que você. Por sinal, é um carpinteiro lá de uma província distante que foi crucificado. Então, Roma não poderia aceitar esse discurso. E era isso que levava os cristãos à morte. Era uma questão política. Né? E não, foi o que levou o próprio Cristo para a cruz, né? Exatamente. O rei dos judeus, né? Não meramente religioso. O que levou Herodes a querer matar as crianças todas. Então, a fé cristã, ela traz esse componente político no sentido que ela está dizendo quem verdadeiramente manda, né? E se Cristo governa sobre tudo, e se o reino de Deus, ele não é apenas o reino celestial, é isso mesmo que a gente crê, né? É o reino agora, mas ainda não, né? Não é apenas o reino do porvir, o reino escatológico, mas existe uma dimensão presente do reino. Então, não tem como isso não ter implicações políticas, porque eu tenho que influenciar a minha realidade agora. Eu tenho que, por exemplo, boicotar navio que traz açúcar com escravos. Isso é uma decisão política, tá? Nutrida pela fé. E aí se faz necessário, né? Desculpa aí, mas se faz necessário o cristão participar na política, né? Nem pode participar, tem que participar, né, Maurício? Porque se a gente pensa que Jesus Cristo é o Senhor que está sobre o Estado, se a gente não participar, não se meter no negócio, cada vez mais o Estado vai querer voltar à sua posição de estar sobre tudo e todos, né? Com todo respeito, você está em Brasília, não estou querendo, né? Vamos quebrar Brasília, não é nada disso, mas... Poxa, eu tô aqui em Brasília trabalhando para o Estado ser menos tirano, né? Mas, exatamente, é submeter-se a uma tirania. Exatamente, é isso que você falou. O Doiverd chamou isso de tirania, quer dizer, quando você permite que uma esfera domine sobre quem deve dominar, né? Que é o Cristo. Agora, usando inclusive a fala de vocês dois, por que a relação tão íntima que deve existir entre fé e política, ela separa, por exemplo, a igreja e o Estado? Se a gente fosse pensar, aonde que eu exerço política? E muitas vezes eu vou exercer política nas minhas relações naturais do dia a dia, mas vou exercer política no Estado. Agora, se a gente tem que unir fé e política, por que a gente tem que separar igreja e Estado? Podemos brincar que seria os correspondentes de cada palavra, correspondente institucional de cada palavra, fé, igreja, política, Estado. Por que um é junto e o outro é separado? Olha, tem uma confusão aí conceitual, né? O Paul Freston, ele fala bastante sobre isso, ele tem inclusive um livro que fala sobre isso, fé e política sim, igreja e Estado não. Assim, a gente não pode confundir a nossa relação da nossa fé com a arena da política com uma fusão entre o Estado e a igreja enquanto instituições. Né? A bandeira do Estado laico é uma bandeira, inclusive, cristã, porque são domínios sociais diferentes. Aquilo que eu falei, tudo remete ao governo de Cristo, mas os domínios sociais são diferentes. Assim como a família é um domínio social e a igreja é outra. Assim como a empresa é um domínio social que visa o lucro, uma empresa saudável visa o lucro e tem lucro. Uma igreja saudável não é a que tem mais lucro, é outra lógica, é a que nutre a fé.
Então, são domínios sociais distintos, né? E a bandeira do Estado laico é uma bandeira cristã reformada até para que haja liberdade de pregação. Quais são os estados que proíbem a pregação do evangelho hoje no mundo? Os não laicos, os estados islâmicos. Então a igreja, ela não pode ser a mestra nem a serva do Estado. Martin Luther King, tá? Mas ela tem que ser a consciência do Estado. Essa separação, o Estado laico, é importante para que a gente não torne o Estado a serviço de uma religião e tenha uma bandeira proselitista e nem queira impor a nossa moralidade, mas também a gente não pode permitir que o Estado intervenha na nossa consciência. Imagina o prefeito por decreto dizendo como é que tem que ser o batismo, se por imersão, por aspersão, ou se Jesus Cristo ressuscitou ou não. Não é isso. Não pode haver. Depende se o prefeito é batista ou é presbiteriano. Não é o prefeito que decide isso, não é o prefeito que convoca jejum, é o sacerdote. Tem que haver essa separação para não ter várias confusões que são parte aí da história da igreja. Agora, só um parênteses, tá, Tiago e Vili? É o seguinte, Estado laico é diferente de Estado de laicismo. Laicidade e laicismo são diferentes. Estado laico não é Estado ateu. Okay? Estado ateu é a Coreia do Norte, é a China. O Estado laico, ele permite as manifestações religiosas e de fé, tá certo? Não é que ele proíbe, ele só não vai estar a serviço da propagação de determinada confissão de fé, mas ele permite, ele incentiva a manifestação da religiosidade. Então nós somos um país cristão, na sua maioria. Todas as religiões e a fé cristã tem que haver liberdade para que nós manifestemos a nossa convicção sem medo de, por isso, sermos punidos pelo Estado. Porque isso seria uma forma de tirania. Tá? Eu sei que é tênue, estou falando de uma coisa que não é tão óbvia, mas são conceitos importantes. O Maurício falou, né, que não é o prefeito que determina o tipo de batismo, mas já foi o Estado que determinou, né? A gente precisa também lembrar, nós que somos batistas, né, que a origem dos batistas no século XVII foi quando John Smith e Thomas Harris, entenderam por parte da Bíblia, que o batismo era diferente e tiveram que ir para a Holanda para praticar sua forma de batismo e viver sua fé. Então, veja, os batistas surgem no contexto justamente pela afirmação da separação entre igreja e Estado. Thomas Harris foi um dos primeiros a defender isso, né? Defender a liberdade religiosa. Então, eu gosto de dizer assim, tem batista que é calvinista, tem batista que é arminiano, agora, batista que não defende a separação entre igreja e Estado está começando a deixar de ser batista. Aí o negócio é mais complicado, porque nega a própria história dos pais fundadores dos batistas, né? Então acaba deixando... deixa a nossa origem de lado, né? Que aula, hein, Tiago? Eu não sabia disso. É que eu não sou batista, quer dizer, eu não sei mais o que eu sou, porque eu tô em Brasília procurando uma comunidade de fé. Mas muito legal o conceito que você traz. Mas agora tem que puxar o seguinte, Maurício. O Tiago faz as perguntinhas, mas ele não quer responder, né? Ele vai dando uma esquivada. Faz uma bem difícil para ele, daquelas que qualquer coisa vai levar para o conselho da igreja, dar uma disciplina nele se ele escorregar. Vai lá. Mas é interessante, eu gosto de pensar assim. Eu estava lendo um tempo atrás o Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl, da logoterapia, né? Aí perguntaram para ele, olha, qual que é a diferença entre a logoterapia e a psicanálise? Aí ele falou, me diga o que é psicanálise primeiro. Aí a pessoa falou, psicanálise é quando a pessoa fica lá deitada falando tudo que passou na vida dela. Se é isso, psicanálise, então eu digo que a logoterapia é bem parecido, mas a pessoa pode ficar sentada também, né? Porque além das teorias, dos conceitos, tem o que está na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, o nosso amigo aí, Thiago, perguntou, né, a relação entre igreja e Estado e sobre política, mas eu acho que a grande pergunta é, Thiago, o que você acha que o povo que está ouvindo aí a gente falar pensa que é política? Porque se tem algo importante é pensar no que essa galera está pensando que é política para ajudar a repensar também o seu conceito, né? Envolve muito, e vou falar um pouquinho da experiência que eu tive ali no pastoreio de uma comunidade, a Igreja Batista lá em Borda do Campo, envolve muito aquele que vai cuidar do povo. É aquele que vai ajudar. A política lá era muito vista como o cargo,
como a institucionalização da função e não como uma relação. Então, é como que se dentro da igreja não existisse política, como que a decisão do Ministério Infantil não era política, a política era a relação do cargo, da posição. Então, se falava-se de política quando tinha alguma ação no bairro, se falava-se de política quando a gente precisava descobrir um espaço para ser utilizado. E eu acho que tem uma confusão também aí, Thiago, até da língua portuguesa, porque eu falei, né, que eu estou fazendo o doutorado em políticas públicas. E no inglês, por exemplo, tem 3 palavras que a gente traduz no português só como política. No inglês tem a policy, a politics e a polity. Cada uma com um significado diferente. Para nós é tudo política. Uma coisa tem a política, a instituição, né? Tem a política enquanto diretrizes de política pública e tem a política no sentido de quem manda mesmo, das relações de poder. Então, no português é tudo política, mas nas outras línguas tem uma separação. Então, uma coisa é falar de política partidária, outra coisa é falar de política pública no sentido de ações, diretrizes e projetos que vão gerar o máximo bem-estar possível para uma comunidade. A palavra também é política pública, só que no inglês não é policy, não é politics. As funções parecem, em muitas vezes, serem parecidas, embora, e não das 3 políticas, né? Agora estou falando da relação da igreja e do Estado, né? Porque para uma pessoa um pouco mais... que não se relaciona muito com a temática, ela vai dizer o seguinte: cuidar das pessoas da comunidade é função da igreja. Aí ela vai lá e começa a cuidar das pessoas da comunidade. Mas cuidar das pessoas da comunidade também é função da política, do Estado. E daí a gente vai fazer... Mas não são 2 coisas diferentes? Quais seriam essas fronteiras que inclusive causam essa confusão de tipo assim, eu não vou fazer o que é o Estado que tinha que fazer. Eu não vou fazer o que... Não, isso é função da igreja. O Estado não pode fazer porque isso é função da igreja. Você não acha que também existe um pouquinho de problema nessas fronteiras? De novo, né? São 2 domínios sociais distintos. Então, eu não posso, assim como eu não posso promover a mudança no coração humano por decreto, tá? Eu não posso pedir para o presidente... A gente está trabalhando contra a violência contra a criança. O que eu posso fazer? Eu posso ampliar os canais de denúncia. Eu estou cuidando de criança. Eu estou cuidando de criança como no âmbito da política. Mas o que eu posso fazer? Ampliar os canais de denúncia, o Disque 100. Eu posso ter leis mais severas para punir o agressor. Eu posso fortalecer o conselho tutelar do país inteiro para ter um carro para atender a criança que é vítima. Mas eu não posso, por decreto, transformar o coração humano. E 90% da violência contra a criança acontece no ambiente doméstico. O Estado não vai entrar lá dentro. Então, são dimensões diferentes do cuidado humano. Sim, ambas trabalham com cuidado humano, mas são dimensões diferentes. Uma pela via do Estado, outra pela via do cuidado pastoral e, como eu falei, e da nutrição da fé, tá? Porque senão você pode olhar e dizer, mas olha só, o Atos 2, tudo partilhavam, tudo tinha em comum, é o comunismo. É o comunismo. Só que aquele compartilhar, não havia necessidade em ninguém lá na igreja primitiva, que as pessoas vendiam seus próprios bens e doavam, era voluntário, não era a distribuição de bens compulsória pela via do Estado, como o comunismo prega. Então, são caminhos muito diferentes, tá? Tudo junto é para cuidar das pessoas, assim como a família também é para cuidar das pessoas. Tudo é para bem comum. A ciência não é para promover o bem comum, o conhecimento científico, mas por vias distintas. E é importante separar essas vias, porque senão a igreja daqui a pouco vira sindicato, ou vira partido político, ou é apropriado por eles, e não pode. A igreja saudável, eu defendo isso, né? Ela, como eu já disse algumas vezes aqui, tem que nutrir a fé. Ela tem que nutrir a fé. Eu não vou para uma igreja para ser doutrinado politicamente. Eu vou para uma igreja para ter a minha fé edificada. E eu acho, Maurício, desculpa, eu ia falar que
acho que um bom indício que a igreja está saudável também, pensando nesse sentido, é quando há uma diversidade ideológica e política dentro da igreja. Eu particularmente gosto de pensar assim, se tu vê uma igreja que todo mundo daquela igreja é só de uma perspectiva política, alguma coisa está errada. Então, Exato. eu acho que na diversidade que está o negócio. Por quê? Porque nenhuma política ela vai ser perfeita e a igreja precisa ter essa visão do todo. Não vai ser só por um caminho político que a gente vai alcançar, porque nenhum desses caminhos é o caminho de Jesus Cristo. São caminhos humanos que podem sim nos beneficiar. Faz sentido isso aí, Maurício? Faz sentido, faz sentido. E a nossa fé está acima desses posicionamentos, né? Acho que isso cabe agora para o nosso contexto, que os irmãozinhos estão brigando bastante, né? Das diversas das correntes aí, estão rompendo, estão se xingando, estão mandando outro para aquele lugar. Mas essa diversidade, na verdade, poderia e deveria ser bem-vinda, né? E que a gente respeitasse isso. É muito difícil aquela apropriação de uma específica ideologia por conta da igreja, né? A igreja dizer, olha, se você não vive tal coisa politicamente, você não é cristão. Porque cristão, por causa da Bíblia, precisa pensar assim. Exato. Até porque tem determinados componentes importantes aí da visão cristã de mundo que são bandeiras históricas de um determinado segmento político. Vamos colocar aqui a valorização da família, da direita, né? Ou a liberdade, uma certa liberdade econômica e tal. E tem outras bandeiras de justiça social, do cuidado do pobre, que vem de outro espectro político. Então, o Ronaldo Lidório disse isso, né? O evangelho não é de direita nem de esquerda, o evangelho é evangelho, ele está acima, né? De qualquer ideologia política que vai, que vem, que é temporal, sequestrar a fé cristã ou a teologia da missão integral, por exemplo. Para o marxismo é ridículo, porque eu tenho uma coisa que é muito mais profunda, muito superior a isso, que é o próprio evangelho, a teologia cristã. Você está me falando de uma ideologia que surgiu aí no século XIX? Isso é muito recente, que já foi questionada 1 milhão de vezes, que tem outros pressupostos. Então, como você vai submeter a fé cristã a uma ideologia? Ela está muito acima disso, né? Então, esse é um debate interessante. Puxando Ronaldo Lidório, que é missionário, né, Maurício? Daria pra gente dizer que é parecido com o evangelho não estar preso a uma cultura, né? Então, a gente leva o evangelho a outras culturas, a gente sabe que o evangelho ele vai se modificar em cada cultura, né? Que a ceia do Senhor, dependendo se é no contexto indígena, pode ser feita com mandioca e suco de abacaxi, sei lá, não vai deixar de ser ceia, de certa modo, né? Assim como também a gente vê nessa adaptação às perspectivas políticas, né? Para que a essência do evangelho seja mantida, mesmo que as situações históricas mudem, né? E a gente está vendo agora mudanças históricas que têm desesperado o povo, né? Isso mesmo. O Ronaldo Lidório fala, né? O evangelho, ele é cultural, ele é supracultural, ele é contracultural, tudo que tem de prefixo para cultural, o evangelho porque ele questiona a cultura, ele está na cultura, ele está acima da cultura, ele é transcultural, ele penetra nas culturas, é a mesma coisa. Agora, quem está ouvindo a gente deve estar assim, com o coração latejando, ardente, e ele talvez queira uma direção, né? Brasileiro curte isso, né? Pode vogar aqui na nossa casa. A gente curte. E agora? O que eu faço? Nós somos práticos, nós somos ágeis, a gente quer colocar a mão na massa, né? Diante desse conteúdo, diante dessa relação, diante de política e fé, o que eu faço? Agora é para todo mundo que tá ouvindo a gente, vamos tudo se candidatar para tomar a política? O que a gente faz agora? Vamos lá. Eu acredito que vão ter as pessoas que terão um chamado vocacional específico para atuarem no seu campo missionário, vou até usar esse termo, na esfera da política. Então vai ter gente que vai ser o prefeito, que vai ser o deputado, que vai ser o agente, esse agente público, né? Tem um chamado específico para isso, vai ter a direção de Deus para isso, e vai lá para que haja justiça, a justiça do reino de Deus se manifeste. Algumas pessoas vão atuar como sociedade civil, fazendo aquilo que a gente chama de advocacy, que é a incidência política. Eles vão, como sociedade civil, demandar que o Estado, que os agentes políticos tomem determinadas decisões ou façam determinadas coisas em prol de uma determinada causa ou um grupo vulnerável. Isso também é legítimo.
Tem organizações, vou citar uma organização não cristã, mas o Greenpeace. O Greenpeace não é Estado, mas ele faz política, né? Ele demanda de governos proteção ao meio ambiente. Então, os cristãos podem atuar nessas duas frentes, né? Na arena da política. E a igreja tem um papel, eu entendo que a igreja tem sim um papel de formação política, não no mesmo sentido dos partidos, né? A igreja não é um partido político, mas no sentido de consciência cidadã, né? A partir de uma visão cristã de mundo. Então, como o cristão deve se portar diante de determinados assuntos, né? A questão ambiental, a questão da não ostentação, a questão da proteção da infância, que é a minha área, o nosso posicionamento, qual deve ser diante do fortalecimento da família, a questão do aborto. Tem tantas questões, né? E eu acho que um dos caminhos para nós, aí falando para as lideranças, alguns dos nossos ouvintes são aí alunos de teologia, né? Que a igreja também faça esse tipo de formação política, sim, né? Porque a gente chega muito amador nesses espaços enquanto igreja e é engolido. E os nossos jovens, por não terem essa formação a partir da visão cristã de mundo, né? Eles são engolidos por ideologias profundamente não cristãs, aí sim, quando chegam na universidade. Então, é papel da igreja, como parte da educação, né? De formar o seu povo nos diversos aspectos relacionados à nossa fé. Tá? E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, porque os jovens, né? As pessoas, a gente vive um momento agora em que as pessoas querem viver uma vida coerente e integrada. Essa ideia de separação absoluta entre a minha fé e a política, ou qualquer outra, é o dualismo sagrado secular, né? Ou sagrado profano. Os jovens não querem mais viver isso não, porque o jovem o jovem crente está na universidade hoje. Então eles querem viver uma vida integrada, eles vão fazer esse diálogo, eles vão querer integrar o conteúdo da fé com a notícia do jornal. Então a igreja tem uma oportunidade aqui muito boa, pela sua força, a igreja é mais forte do que pensa, né? De fato discipular a nação, de influenciar a sociedade, aquela parte do reino agora, mas ainda não, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, a parte do assim na terra como no céu, é a nossa missão. E aí fica essa tarefa aí para a igreja, essa reflexão para os líderes fazerem, né? Como que eu posso trabalhar aí, principalmente com jovens, mas não só, para que a minha igreja, de fato, faça a diferença aí na sociedade. Puxa vida. É incrível, né? É incrível como ser cristão, a gente cresce ouvindo que a gente tem que ler a Bíblia e fazer oração, né? Se a gente quiser crescer. Agora, a gente esquece que ler a Bíblia para fazer o quê? E orar pelo quê? E envolvimento com a política, pelo menos nesse papo gostoso que a gente teve aqui, envolve muito a minha ação na sociedade, a minha ação na comunidade, a minha ação... Teve uma vez, eu estava num culto de jovens e teve um pregador que ele pregou em Lucas 29:14, que Jesus, lá no caminho de Emaús, ele estava conversando com os seus discípulos e daí os discípulos reconheceram Jesus como aquele que era zeloso, poderoso em obras e palavras. E por sinal, esse pregador tá aqui no podcast, acabou de me corrigir. É isso aí. Porque era por isso que Jesus era conhecido. Pela palavra que ele falava e pela prática das obras que ele tinha. Né? E talvez em política se envolva muito com a parte da ação. A ação cristã no mundo, né? A gente está aí no mundo e a igreja, o chamado da igreja, na minha visão, vai muito além do povoamento do céu, né? É o discipulado das nações também. E essa dicotomia céu e terra que separa tudo. Então, a gente está aqui, gente, e a gente tem uma tarefa. E o que é melhor para a sociedade? A gente está falando de vidas, né?
A gente está falando de vida. Então, quando eu tenho um posicionamento com relação, por exemplo, a questões até relacionadas com a própria Imago Dei, né? Que é uma questão ontológica, está lá na criação, somos criados à imagem de Deus. Quando eu estou aqui, por exemplo, defendendo direitos humanos, eu estou no MDH hoje, eu estou aqui, o fundamento mais profundo do que eu acredito de direitos humanos está na Imago Dei, está em Gênesis. A dignidade intrínseca do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu defendo direitos humanos. Que foi o que motivou lá a Declaração Universal de 1948. Então, a minha ação no mundo precisa refletir esses meus valores. É por isso que a gente defende a vida, a gente é contra a violência. Aí tem outras pautas mais polêmicas, né? Questão de aborto, por exemplo, questão de ideologia de gênero, que trabalha com a identidade de uma criança. Nós temos algumas brigas que brotam desses valores fundamentais que são ontológicos, estão lá na criação. Somos a imagem e semelhança dele. E que vão refletir na nossa ação no mundo, né? Pelo viés da política. Deixa eu dar um exemplo para você, do CAD, da organização que eu fundei. Eu posso fazer entrega de serviços, tá? A vida toda lá, né? Como eu percebi que a gente tinha uma escola de educação infantil, crianças de 4 a 7 anos lá no CAD. Excelente. Davam melhor educação para essa criança. Só que quando ela chegava, pois ela saía do CAD. Quando ela ia para o ensino médio, ela não tinha, a família era pobre, não tinha emprego, o posto de saúde era ruim, a escola era ruim. Esse adolescente largava o ensino médio para trabalhar, para ajudar na renda familiar. O que é um adulto no Brasil sem ensino médio? Uma pessoa pobre. Ela vai ser pobre. Que vai gerar um filho pobre para eu cuidar. Então, eu vi que eu estava enxugando o gelo só com a entrega direta de serviços comunitários. Que eu precisava atuar no campo da justiça estrutural. Precisava ter oportunidade de emprego, precisava ter uma escola de qualidade. E isso você mexe como? Como é que você muda isso? Pela política. Então, é a mesma coisa, é a extensão daquilo que eu comecei fazendo e não tinha como eu me omitir. Porque, sabe aquele ditado, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar? O pessoal usa muito isso em projeto social. Ah, não vou só dar o peixe, vou ensinar a pescar. Mas tem uma pergunta. De quem é o rio? Ou, o rio é limpo para você ensinar as pessoas a pescar? E o rio é o quê? A estrutura política. Então, eu tenho que dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar, mas eu tenho que fazer o rio ser limpo para que todo mundo possa pescar lá. Basicamente é isso. E para isso eu preciso ter gente atuando na política. Eu não sei nem o que falar, vou até ficar quieto, acho que é melhor a gente desligar. Pessoal, vamos desligar aqui. Porque se eu falar qualquer outra coisa agora, vai estragar. Assim, brilhantismo desse final, assim. Eu acho que não tem como ficar mais claro e evidente o nosso papel como cristão e a nossa fé em relação à política. Vamos encerrar então, gente. Quero agradecer muito, 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 Maurício, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Muito legal, muito gostoso o papo. Vili, obrigado por ter topado esse desafio de estar junto comigo, com o Maurício, pra gente não ficar sozinho aqui num diálogo, mas aí a gente pode, com 3 pessoas, transformar o diálogo num bate-papo. Então foi muito gostoso. E que Deus te abençoe, Maurício, aí na sua tarefa, nas suas responsabilidades aí em Brasília. Amém? Obrigado, galera. Uma alegria estar conversando com vocês. Meu professor de história aí, ó. Depois eu quero fazer um para ele falar, tá, Thiago? Quero aprender. Pode deixar que tá na agenda já, ele não vai escapar. Mas daí a gente prepara umas perguntinhas bem capciosas para ele, tá? E foi uma alegria estar com vocês. Show de bola. Obrigado pela oportunidade, hein? Uma alegria conhecer, Maurício. E vamos trocar ideia aí, que tem muita coisa que eu quero tirar de dúvida aí também sobre política, viu? Puxar da fonte, agora que a gente tá pertinho da fonte, né? Eu falei que você tem que votar em 2022. Pode deixar que eu te dou um número. Não é isso não. Mas vamos trocar muita ideia. Valeu. Muito obrigado por você estar com a gente aqui nesse papo. Esse foi mais um podcast Praxis da Fabapar. Se você curtiu, gostou, não esquece de dar o joinha, divulgar, compartilhar, mandar para todo mundo que você conseguir, porque isso é um jeito de continuarmos a abençoar cada vez mais pessoas
com aquilo que a gente tem produzido aqui. Um abraço e até o próximo Praxis aqui da Fabapar. Valeu!